filhinhos, tudo bom com você? Ai, mas você tá bonitinho, você tá bonitinho, eu tomei banho pra dar essa aula aí, ó, botei, ó, tô na estica, bonitona, pentei o cabelo, lavei, né, porque tem dia que a gente tem que lavar o cabelo. Então tá bom, vamos lá. Vamos começar a conversar aqui sobre este assunto que é conjunção e hoje especificamente esta aula nós focaremos em subordinativas. Eu já tenho uma aula aqui no canal, vou colocar aqui no card para você e também na descrição do vídeo, que eu explico o conceito de conjunção, para que a gente usa conjunção e explico as conjunções coordenativas. Nós temos dois grupos, as coordenativas e as subordinativas, tudo bem? Eu já expliquei nessa primeira aula as coordenativas, indico a você que assista também a essa aula para o conteúdo ficar completíssimo, tá bom? E essa subordinativa aqui, gente, vou ser honesta, se você fará um concurso público, se você fará um Enem ou um vestibular, isso daqui, e ó que eu tenho a boca maldita, gente. Se eu falar pra você que cai, é porque cai. E aí eu já vou aqui profetizar pra tu. Eu tô dando papo pra você. Eu nunca sei, eu nunca tô preparado pra tanto que eu não sei o que cai. Isso daqui cai. Tudo que eu vou explicar ao longo dessa aula cai na sua prova de vestibular, de Enem, de concurso público. Todos os anos cai. É um conteúdo que cai. Eu tô dando papo pra tu. Basta estudar, fazer exercício, praticar pra fixar, beleza? Vamos lá. Muitas coisas que eu vou falar aqui, eu já parto do pressuposto que você também já assistiu outra aula, que você já entendeu o conceito de conjunção, das conjunções coordenativas e tudo mais. Então, como são algumas várias aqui, eu vou um pouco mais rápido, beleza? Vamos lá. Relação de subordinação. Na primeira eu expliquei o que é uma relação de coordenação e agora uma relação de subordinação. Se você trabalha, se você tem alguma família, uma pessoa que te ama e tal, nós somos, principalmente as mães, nós somos subordinados às mães, entendeu? Porque a mãe fala, a gente obedece, porque queremos manter o quê? A vida, não é verdade? Prolongar aí e manter-me vivo, porque é importante. E se você não respeitar a mãe, o que acontece? Morre, e aí se morre não mantém vivo, né? Aí é ruim. Então nós somos o quê? Subordinados à mãe, nós somos subordinados ao nosso chefe. E o que é essa subordinação? Nós dependemos. Você depende que o seu chefe, sei lá, fale a atividade que você precisa fazer naquele dia. Você é subordinado a ele, existe uma relação de hierarquia, certo? Então, quando eu falo da subordinação, é porque uma coisa depende de outra. E no caso das conjunções, existe uma oração que depende de outra para ter sentido, ou seja, ela é subordinada a outra. Porém, para eu continuar explicando este conteúdo, você terá que fazer o quê? Ah, professor, você tá me tirando que você tá fazendo isso? Tô sim, olha lá. Senta o like aí, ó, dedinho no like. E o botão vermelho do inscrever-se? Você não clicou? Não, né? Então tá bom, tô com ódio aqui de você. Clica nesse botão vermelho do inscrever-se. Segue lá no Instagram, besta. Eu posto um monte de dica, um monte de conteúdo legal pra você no Instagram. E claro, quer ter acesso aos nossos cursos completos? Plataforma. Minha plataforma tá aí e a turma nova já está com as matrículas abertas, beleza? Correção de redação detalhada e videoaulas completas para você. Agora sim, dado meu recado, passado meu recado, eu falo aqui. Uma oração subordinada a outra, uma oração que depende de outra para ter sentido. Eu digo o seguinte, meu pai disse que eu não irei à festa. Presta atenção. Se eu falo para você assim, eu não irei à festa. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, professora. Oh, entendi. Eu não irei à festa, você não irá à festa. Beleza. É uma oração que tem sentido sozinha. Agora, se eu olho para você e falo assim, oi, Anjo, tudo bem? Boa tarde. Meu pai disse que... Aí você vai falar, professora, não tomou o remedinho hoje, professor, que chateação, né? Tá dando aula sem o remedinho. Por quê? Porque essa oração sozinha, esta que está circulada, sozinha ela não tem sentido. Ela é uma oração subordinada, ou seja, ela depende desta outra aqui, ó, no caso, para ter sentido. Esta outra nós damos o nome de oração principal. Oração principal. A oração principal, ela dá sentido à subordinada. Deu para entender, primeira coisa, a relação de subordinação? Show de bola? Beleza. Mas por que eu falo que é uma oração subordinada e o que a conjunção tem a ver com isso? Toda oração subordinada, ela tem uma
conjunção que aparece em algum lugar dela, no começo, no final. Essa conjunção aparece em algum momento da oração subordinada. Por isso que eu falo que aqui eu tenho uma conjunção subordinativa, porque ela faz parte de uma oração subordinada e a oração subordinada depende de uma oração principal. Vocês conseguem perceber este ciclo que eu estou fazendo? Ó, a oração subordinada depende de uma oração principal. E como que eu uno, presta atenção, como que eu vou unir uma oração principal a uma oração subordinada? Por meio das conjunções subordinativas. Eita, que festa da... Ai, meu Deus do céu, olha só. Conjunções subordinativas eu tenho aqui, ó. Quais são? É isso, gente. Pode terminar a aula aqui, que você, nesse momento, aconteceu o quê? Boca espumou, né? Tem uma microconvulsãozinha assim no cantinho? Não teve? Aqui, são todos esses tipos, são todos esses aqui, ó, que nós estudaremos a partir de agora. Qual é a classificação dessas conjunções subordinativas? E presta atenção, principalmente nessas últimas aqui, eu farei indicações para vocês. Presta atenção nessas últimas. Quem vai fazer concurso público se não entender a integrante? Quem vai fazer vestibular se não entender a integrante? Esquece, beleza? É extremamente importante. E eu não posso explicar a integrante no começo. Por quê? Senão todo este conteúdo que eu vou explicar antes, fará sentido somente depois para entender a integrante. Tudo bem, as conjunções subordinativas integrantes. Onde que elas aparecem? Show? Então, uma coisa para uma coisa, outra coisa. Tô descontrolada aqui, socorro. Bora lá, então, com a primeira conjunção subordinativa, que é a causal. E eu falei na última aula lá das coordenadas que você teria que prestar atenção porque a causal pode se confundir com o grupo lá das explicativas. Tudo bem? Então, presta atenção aqui. Eu acreditei nele porque havia confiança. Então, aqui, ó, eu acreditei nele. Oração principal. Porque havia confiança é a nossa oração subordinada. Como que você sabe qual tipo de oração subordinada é? Por causa da conjunção. Nós temos a conjunção aqui, porque que você já tem que saber que pertence ao grupo da causal. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Mas existe um problema. O porquê, a conjunção porquê, ela entra tanto no grupo das subordinativas quanto das coordenativas. Aí, chega lá na hora da prova, eles colocam este período aqui para você. Eu acreditei nele porque havia confiança. E aí a pergunta que a prova sempre faz, né? Neste período existe uma relação entre as orações geradas por meio da conjunção porquê. Essa relação é de letra A, causa, letra B, letra B, proporcionalidade, letra C, adição, ou seja, ele está falando vários tipos de conjunção. Letra D, explicação, deu para entender? Se você estudou as conjunções, você sabe que o porquê, ele pode ser causal ou ele pode ser explicativo. E aí você diz o seguinte, como é que eu vou saber se é causal ou explicativo? Olhando as orações. Você terá que bater o olho nas orações e você verá o seguinte, aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração que sozinha não tem sentido, só de ler você percebe. Eu viro para você e falo assim, ó, porque havia confiança. Aí você vai falar o quê? Remedinho nela, gente, porque não tem sentido nenhum. As orações coordenadas, separadamente, elas possuem sentido sozinhas. A oração subordinada depende da principal para ter sentido, tudo bem? Ou seja, se está entre oração subordinada, e uma oração principal, você marcará que é causal. Se está entre orações coordenadas, você marcará que é explicativa. Somente dessa forma você conseguirá fazer o exercício, olhando para as orações, porque a conjunção neste caso é a mesma. Deu para entender? E aí, claro, você também tem que saber outras conjunções do grupo e substituir aqui para ver que tem sentido, né? Eu acreditei nele uma vez que havia confiança. Então, eu ponho uma outra conjunção também causal no lugar e eu percebi que manteve-se o sentido. Tudo bem, gente? Fiquem atentos com isso. Concessiva.
Mesmo que ele não queira, nós partiremos. Mesmo que ele não queira, nós partiremos. Então, olha só, eu tô colocando aqui, gente, eu formulei os exemplos das diferentes formas que você pode encontrar lá na sua prova, tudo bem? Por quê? Conjunção lá no começo, conjunção no final, oração principal no final, oração subordinada no começo, porque nem sempre o mundo é esta caixinha bonitinha, não é verdade? Que vem o sujeito, verbo e complemento, uma oração, depois a conjunção, depois a outra oração, não é verdade? Não. O exercício ele coloca de diferentes formas. Então, quando eu formulei a aula, eu já pensei nas diferentes maneiras para ir te explicando, tudo bem? Presta atenção aqui. Neste caso, eu coloquei a concessiva logo no começo. Presta atenção, toda vez que a conjunção subordinativa está no começo do período, o que vai unir a oração subordinada à oração principal? Vírgula. Vírgula, sempre. Isso já é uma dica. Olha se tem vírgula. Isso ajuda você a encontrar ou a conjunção ou a locução conjuntiva que eu também explico lá na primeira aula, beleza? Então, mesmo que tá aqui no começo, a concessiva, ela tem essa ideia de conflito, ela é muito parecida com a adversativa lá das coordenadas. Eu sei que parece que eu tô falando grego, mas se você assistiu a aula das coordenadas, você vai entender o que eu tô falando aqui, tudo bem? Pré-requisito. Então, olha só, a concessiva é como se fosse um conflito. Embora ele não queira, nós partiremos. Mesmo que ele não queira, nós partiremos. Ainda que ele não queira, nós partiremos. Presta atenção, eu vou te dar uma indicação aqui. Saiba pelo menos 2 ou 3 conjunções por grupo. Tudo bem? Saiba pelo menos 2 ou 3 para que você possa fazer substituições e confirmar se é daquele grupo mesmo ou não. Porque quando eu substituo uma conjunção concessiva ou uma locução conjuntiva concessiva por outra, mantém-se o sentido. Tudo bem? Se eu colocar aqui, ó, porque ele não queira, nós partiremos, tem sentido, gente? Porque ele não queira, nós partiremos, tem sentido? Não. Então a gente sabe que não é uma conjunção causal, é outro tipo. Deu para entender? Beleza? Então, seguimos aqui. Condicional. Condicional é a condição para que algo aconteça. Condição para que algo aconteça. Olha aqui, já bati o olho aqui, ó, tem vírgula, então a conjunção pode estar lá no começo ou aqui direto na sequência, ó. Se você quiser, eu estudarei com você diariamente. Eu estudarei com você diariamente. Você entendeu? Sim, então temos aqui a nossa oração principal. A oração principal, ela tem lá seu sentido sozinha. Agora, se eu olhar para você e falar assim, se eu falasse assim, se você quiser, pode ter qualquer tipo de complemento, né? Várias sensualidades podem vir após essa oração, não é mesmo? É mesmo. Mas aí eu não coloquei uma sensualidade aqui para você. Eu coloquei o quê? Eu estudarei com você diariamente. Então, temos aqui a nossa oração subordinada. Qual é a conjunção que nós temos? Conjunção C. Você sabe que a conjunção C, ela indica uma condição. Se eu for, caso eu vá, tudo bem? Existe uma condição. Então, é uma oração subordinada condicional. Condicional. Como que eu sei, professora? Substitua. Caso você queira, eu estudarei com você diariamente. Uma vez que você queira isso, eu estudarei com você diariamente. Então, substitua e faça a confirmação, beleza? Agora eu tô indo mais rápido porque eu acho que vocês já começaram a sacar o conteúdo. Nós temos diversos tipos e cada tipo tem cada tipo, né, de conjunção tem o seu grupinho ali bonitinho. Conformativa. Existe conjunção mais conformativa de conformar do que conforme? Conforme, gente. Olha só, conforme meu boletim, estou indo muito bem nos estudos. Tudo bem? Segundo o meu boletim, estou indo muito bem nos estudos. Tudo bem? Como o meu boletim diz, estou indo muito bem nos estudos. Estou falando com você? Talvez não, né? Tá bom, então, joguei na sua cara, lembrei aqui uma dor que você tem aí na sua vida, tá bom? Então, nós temos as conjunções, aqui no caso eu tenho, né, uma oração subordinada conformativa, porque eu estou utilizando a conjunção conforme. Lembra, gente, olha só, estou indo muito bem nos estudos conforme meu boletim. A oração pode estar no começo ou ela pode estar no meio, não tem problema nenhum, beleza? Tranquilo? Consecutiva. Essa daqui, presta atenção, que é uma das que mais caem. É uma das que mais cai na prova, tudo bem? A consecutiva, ela indica consequência.
E aí, por que eu digo isso? As provas adoram trabalhar com ela, porque toda relação de consequência tem causa. Toda causa tem consequência, toda consequência tem uma causa. E aí, eles sempre colocam nas alternativas a opção de causa. Se você não souber quais são as conjunções causais e se você não souber quais são as conjunções consecutivas, você não consegue sair desse exercício. Você fica no loop infinito nele, que você fala assim, porque tem causa, mas também tem a consequência. E tem a consequência, mas também tem a causa. O que eu quero dizer com isso? Ela é tão inteligente que não consigo entendê-la. Ela é tão inteligente que não consigo entendê-la. Que não consigo entendê-la é uma consequência. Qual é a causa de eu não conseguir entendê-la? O fato de ela ser inteligente. Então, aqui eu tenho a causa. Aí eles colocam lá no exercício para você o seguinte, gente, presta atenção que isso aqui cai. Eles colocam lá para você. No período abaixo, existe uma relação de letra A, causa, letra B, consequência, letra C, conformidade, letra D, condicionalidade. E aí? Existe causa e existe consequência. Ele colocou lá letra A, causa, letra B, consequência. Tudo bem? Como que você vai falar, como que você vai marcar a alternativa correta? Que é A ou B? Olhando a conjunção. Se a conjunção for de causa, você vai marcar a letra A. Se a conjunção for de consequência, como é este caso aqui, ó, você vai marcar a letra B. Deu para entender? Porque ela é tão inteligente, eu não consigo entendê-la. Eu não consigo entendê-la porque ela é muito inteligente. Olha só, eu mudei a conjunção, coloquei uma conjunção de causa. Aí você marcaria a letra A. Aqui, como eu coloquei uma conjunção de consequência, você marcará a alternativa B. Deu para entender? Isso daqui é uma coisa que os alunos não conseguem entender. Como que eles vão diferenciar, já que tem relação de causa e consequência pela conjunção? Demorou? Nós? Agora vocês ficaram marotos, vocês ficaram ligeiros, vocês ficaram o quê? Malandrões, né? Então tá bom, então. Comparativa. Essa é fácil, hein? O que eu vou fazer na comparativa? Eu vou comparar. Só que o que acontece? Vou dar um detalhe para vocês. A conjunção comparativa também aparece em outros grupos. Por isso que eu digo sempre que é importante você saber mais que uma conjunção de cada grupo. Para você fazer ali as trocas e a confirmação, beleza? Então eu falo assim, ó, corria pelas ruas como um louco. Corria pelas ruas como um louco. Então aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada. Que tipo de oração subordinada eu tenho? Eu tenho a conjunção como. Só que aí eu coloco o seguinte para você. Letra A, comparativa. Letra B, conformidade. Sabe por quê? Porque o como, ele também pode ser uma conjunção conformativa. Como, então, você saberá se você marca A ou B neste caso aqui? Coloca uma conjunção conformativa no lugar. Corria pelas ruas segundo um louco. Corria pelas ruas conforme um louco. Vocês percebem que perde o sentido? Eu estou comparando ele como um louco. Então eu falo assim, ela fala como um papagaio. Eu não estou comparando ela, no caso eu, com um papagaio. Então ela fala como um papagaio, é uma comparação. Aqui também. Deu para entender? Por isso que é importante saber mais que uma conjunção de cada grupo, para fazer essas pequenas trocas. Então aqui, ó, letra A, comparativa. Eu estou criando exercícios imaginários, mas é para você entender. Final ou finalidade. Tudo bem? Finalidade também aparece com esse nome lá nas provas. Chegou cedo para que não perca nada. Chegou cedo, oração principal, não precisa de outra. Se eu olho para você e falo assim, para que não perca nada, você vai falando, sozinha, não tem sentido, professora, eu tenho que encaixar em outra oração para que tenha sentido. Por isso que ela é uma oração subordinada. Qual tipo? Para que indica a finalidade. Oração subordinada, final. Oração subordinada, final. Tudo bem? Para que, a fim de que, chegou cedo, a fim de que não perca nada. Para que não perdesse nada, chegou cedo. Então, eu posso fazer a inversão também, tá bom? Olha lá, proporcional. Quando você pensa na proporcional, eu sempre penso o seguinte, em uma balança.
proporcionalidade. Quanto mais uma coisa, mais outra coisa, quanto menos, quanto mais, quanto menos. Então, o que eu quero dizer? À medida que estudo, aprendo o conteúdo. À medida que é uma locução conjuntiva proporcional. Tudo bem? É a mesma coisa que conjunção proporcional, só que como é mais que uma palavra, eu chamo de locução conjuntiva. Tem o mesmo valor, tudo bem? Eu explico o que é locução conjuntiva na nossa primeira aula, que está aqui na descrição do vídeo. Então, quanto mais estudo, mais aprendo o conteúdo. Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto menos isso, menos aquilo. Então, no caso da proporcional, pode aparecer aqui, ó. Pode aparecer no começo, quanto mais estudo, mais aprendo o conteúdo. Então, você pode olhar lá se tem a palavrinha mais, menos, já te ajuda a identificar também como proporcional. Beleza? E temporal. Temporal indica tempo. E agora eu vou explicar algo para você que acaba caindo em algumas provas e os alunos se confundem, eu já vi cair muito em prova de concurso. Presta atenção. A temporal, ela tem uma particularidade bem bacana. Quando eu cheguei, começou a chover. Começou a chover. Morri! A conjunção temporal mais usada é o quando, certo? Neste caso está no começo, vírgula aqui, ó, oração principal. Então, beleza, eu tenho aqui uma conjunção temporal. Só que algumas provas costumam colocar a palavra mal no lugar da conjunção temporal, ou seja, a palavra mal, ela pode ser usada como uma conjunção temporal. Eu falo assim, ó, mal eu cheguei, começou a chover. Quando eu cheguei, começou a chover. Logo que cheguei, começou a chover. Então, fiquem atentos, porque todo mundo olha a palavra mal e você associa a outras coisas, um adjetivo, qualquer coisa do gênero. Mas ele também pode ser usado como uma conjunção temporal, e isso aqui cai bastante em prova. Fique atento, beleza? Integrante. Não menos importante, porém super importante, porque ela é importante, temos que entender. O que é uma conjunção integrante? O sindicato anunciou que fará greve no próximo mês. Quando eu digo para você que eu tenho a conjunção integrante, por exemplo, que se, é porque eu estou iniciando oração subordinada substantiva. Então, no caso da conjunção integrante, ela não está simplesmente iniciando uma oração subordinada, ela está iniciando uma oração subordinada substantiva. Todas essas que nós vimos aqui anteriormente são orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? E aqui, quando eu falo que eu tenho uma conjunção integrante, principalmente esse que aqui, que é o mais usado, tudo bem? Eu estou iniciando orações subordinadas substantivas, que, vou admitir, é um conteúdo que você tem que ter muita atenção para entender, e eu vou dar ele completinho para você numa próxima aula. Se essa aula já estiver disponível, eu já vou colocar, obviamente, aqui para você na descrição do vídeo, tá bom? Então, olha só, o que, se você perceber lá, que caiu na sua prova, ele pode ser uma conjunção subordinada substantiva. E aí você terá que fazer a análise sintática dessa oração e ver qual que é a função que ela exerce. Então, esta oração, ela inicia uma oração que pode ser um sujeito, pode ser um objeto direto, um objeto indireto, um aposto e por aí vai. Então, óbvio que eu não vou explicar esse conteúdo inteiro agora, porque é uma aula inteira somente este conteúdo, mas eu queria colocar ele aqui para você entender a diferença. A conjunção integrante, ela inicia oração subordinada substantiva. As conjunções subordinativas adverbiais, elas iniciam as orações subordinadas adverbiais. Tudo bem? Então, vou voltar tudo aqui, ó. Só para ficar claro. Nós temos todas essas, até temporal, que são as conjunções subordinativas adverbiais. Só que nós temos a conjunção subordinativa integrante. Neste caso, ela também inicia uma oração subordinada, só que substantiva e não adverbial. Então, fique atento, porque às vezes, por que eu coloquei aqui? Às vezes, os exercícios, eles colocam lá causal integrante.
Tipo, ele mistura, tudo bem? E você tem que saber a diferença. Show de bola? Beleza, gente? Então, claro, não deixe, não deixa de dar um like lá na nossa fanpage, siga no Instagram, senta o dedo no like dessa aula linda, incrível que eu preparei aqui para você, completíssima, compartilhe com seus amigos, beleza? Não deixe de acessar a nossa plataforma para lá me assistir, nossos cursos completos, nossa nova turma já está aberta, beleza? E correção de redação detalhada para você também, tá bom? Um beijo carinhoso, até a nossa próxima aula e tchau!